Bom, gente, tá? Então vamos lá, pessoal. O que são objetivos? Aí são descrições concretas de onde está se querendo chegar ou o que está tentando alcançar, né? Ou seja, o que são os objetivos? Propósito. O objetivo ele é estratégico e abrangente, é muito mais amplo, tá? Por isso que depois eu preciso estabelecer as metas para que eu consiga chegar nesses objetivos, né? Então, aí até exemplifiquei, né? No que tange a vida pessoal, né? Pode significar aí uma nova faculdade, no caso de vocês, emagrecer no meu caso, né? Então eu faço isso já há muito tempo, dar o salto na vida financeira, enfim, ter uma condição, alguns casaram, ter filhos, começar hobby, atividade física mesmo. São sonhos, né? São utopias e que nos move. Os objetivos, né? São utopias alcançáveis, né? Então a gente tem possibilidade de chegar aí a atender. E aí, o que são metas, né? Então a gente tem 17 objetivos, 169 metas e os indicadores, né? Para trabalhar a relação de um ponto de partida aonde vai chegar, e fazer mensurar, né, esse processo, né? Então a meta anda junto com os objetivos, né? Então são tarefas específicas para alcançar os objetivos. Elas são temporais, eu preciso estabelecer, né, a data, prazo, né? Aonde eu vou chegar em tal lugar, quando. E aí, por exemplo, né, o objetivo é ficar rico, né? O que se precisa fazer? Traçar um caminho para chegar aí à riqueza. Então, eu tenho que buscar o estabelecimento da melhoria de rendas, por exemplo, nos próximos 5 anos. Então, nos próximos 5 anos, eu vou agregar no campo financeiro recursos, né, para que eu consiga atingir o meu objetivo. As metas são atingidas quando você consegue atingir esses objetivos, obviamente. Qual é a diferença de objetivo e metas? Objetivo você pretende fazer, pretende alcançar, e a metas é forma quantitativa, como eu vou fazer para chegar naquele ponto que eu quero, que é o objetivo. Então, como é que eu vou alcançar esse objetivo? O objetivo é o que você quer alcançar, e as metas é o que vai estabelecer os passos e os prazos para que você consiga chegar àquele objetivo. Então, eu vou repassar, pessoal, alguns objetivos. Eu não vou trabalhar todas as metas, né? A ideia é para que a gente consiga entender um pouquinho mais a estruturação, né, dos ODS. Então, eu tenho lá um objetivo 1, erradicação da pobreza, né, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. É muito amplo, até por conta do que a gente já discutiu aqui, a diferença entre os ODMs e os ODS. Quais são as metas, né, para que eu consiga erradicar a pobreza, né? Então, as metas, ela estabelece lá, até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas, em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de $1,25 por dia. Você vê que aqui nas metas eu tenho o prazo e tenho como fazer uma medida mínima ainda, tá? Então eu já consigo estabelecer uma condição. Eu vou trabalhar com que público? Eu vou trabalhar com o público que vive com menos de $1,25 por dia. Tá? Esse é o meu público. E aí eu começo a falar já dos indicadores, né? Então veja bem, para que eu consiga, primeiro eu vou identificar, eu tenho um lapso temporal, eu tenho o meu olhar em prazo, eu tenho o meu olhar já pré-determinado, no caso aqui $1,25, então eu já estabeleço também o meu público, só que quem são essas pessoas? Aqui eu estou falando que eu vou acabar com a pobreza também em todos os lugares. Onde estão essas pessoas? Quais são as formas dessa pobreza, né? Então, eu preciso dessa identificação. E aí, aqui no Brasil especialmente, a gente tem o IPEA, tem o IBGE, que trabalha na tratativa dessas identificações,
dessas identificações e, obviamente, através do estabelecimento de indicadores. Então, eu preciso de um diagnóstico, e eu vou buscar isso numa base de dados, e aí, a partir do momento que eu identifico isso numa base de dados, eu vou trabalhar também para que eu consiga efetivamente estabelecer um diagnóstico real. Eu vou fazer esse trabalho, vocês mesmos vão apresentar trabalhos que vocês estão fazendo, e aí qual o lugar, né? Qual o lugar desse público que vocês estão trabalhando em termos de diagnóstico, né? Qual é a situação real? Então, vou estabelecer a situação real. Em Palmas, eu vou buscar as condições em Palmas, né, para identificar esse público, para identificar onde eles estão e quais são as formas de pobreza que eu tenho. Então, eu vou buscar o que acontece. A partir do diagnóstico, eu tenho um ponto de partida. Vou trabalhar agora, eu vou pegar os indicadores para fazer o quê? Os indicadores é que vão me impulsionar para que eu consiga chegar a 2030 acabando com a pobreza em todas as suas formas, em todos os seus lugares. Então, aí eu vou lá trabalhar, no caso, percentual da população abaixo da linha internacional da pobreza. Aí eu preciso o quê? Desagregar dados. É uma palavra mágica, desagregar dados, porque, veja bem, o IBGE, normalmente, ele apresenta dados compostos, né? A gente tem muita dificuldade, nós, pesquisadores, sempre que nós vamos realizar trabalhos em Palmas, eu faço isso já há 20 anos, né, com algumas publicações. O que acontece quando a gente vai fazer esses trabalhos? Nós temos muita dificuldade em desagregar dados. O IBGE estabelece regiões administrativas. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar especificamente com uma quadra e quero levantar dados, eu tenho que pegar os dados do IBGE da região e fazer isso manualmente, desagregar isso manualmente. Mas eu preciso desagregar. Então, eu preciso saber o sexo, né, das pessoas, a idade, o status de ocupação, localização geográfica. Como é que eu trabalho com localização geográfica? Eu preciso do georreferenciamento, que é um problema que nós temos, né? Palmas mesmo não tem ainda a sua cartografia atualizada, né, georreferenciada. Isso é de extrema importância. O município que tem o chamado cadastro multifinalitário ajuda muito nesse processo, mas nem todos têm. Palmas mesmo não tem um cadastro multifinalitário atualizado. O que é cadastro multifinalitário? Eu até depois, se vocês me cobrarem futuramente, eu falo um pouco mais detalhadamente, mas não é esse o objetivo nesse momento de falar. Mas, assim, de maneira geral, o cadastro multifinalitário é um cadastro que o poder público deveria manter atualizado, inclusive, que dialoga com as várias áreas. Então, por exemplo, o cadastro que eu faço lá nas finanças para IPTU, que normalmente é o cadastro que termina sendo mais atualizado, porque é um cadastro utilizado, né, para cobrança de impostos, né? Então é um cadastro que, enfim, normalmente se tem uma preocupação, porque ele tem o objetivo de arrecadação, ele deveria servir para todas as secretarias, por exemplo, para a identificação da população vacinável, por exemplo, né? Então eu consigo, ao invés de eu ter que entrar num site, fazer um cadastro, fazer um agendamento, né, para vacinar, eu recebo um tiquezinho, como aconteceu em Londres, como aconteceu em Nova York, como aconteceu em Paris. Você recebe um cartãozinho dizendo, você compareça no dia tal, horário tal, para receber a sua dose vacinal. Então, é isso. Então, na saúde, eu tenho a identificação dos contribuintes. Aí eu vou para finanças, eu vou para outras secretarias, né? Eu vou no meio ambiente, eu tenho. Esse cadastro multifinalitário é um cadastro que transita pelas diversas áreas e facilita muito num trabalho de indicadores, por exemplo. Então, o que acontece? Aí eu consigo, através dos dados desagregados do IPEA, do IBGE, estabelecer uma relação com a minha condição
atual. Vou verificar lá como eu vou trabalhar isso. Vamos lá para uma segunda meta da erradicação da pobreza. Em 2030, até 2030, reduzir pelo menos a metade da proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. E aí, o que eu preciso? Quais os indicadores que vão me apoiar nesse trabalho? Percentual da população abaixo da linha nacional da pobreza por sexo e idade. Eu vou buscar no IBGE essa informação. Percentual de homens e mulheres, crianças de todas as idades vivendo na pobreza em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. Então, veja bem, o que acontece aqui efetivamente? Eu tenho o prazo que eu pretendo chegar a atingir o objetivo, eu tenho aqui também já alguns indicativos na meta para que eu parametrize, né, as condições que eu busque, né? Por exemplo, $1,25. Ele parametriza, eu vou buscar esse público, vou fazer o diagnóstico da minha situação real e vou trabalhar com os indicadores. Então, digamos assim, eu vou exemplificar grosso modo. Eu tenho uma população nessas condições 30%. Fiz o diagnóstico de que eu tenho 30% da população exatamente nessas condições, tá? E aí, desses 30%, eu tenho 15% de homens, 3% de mulheres, 2% de crianças, por exemplo. Eu já tenho uma estruturação no diagnóstico. O que eu vou trabalhar agora? Eu preciso, nesse caso, reduzir esse percentual. Eu estou falando para vocês do percentual das pessoas que estão inseridas nessa condição, vivendo com menos de $1,25. Eu já tenho uma formatação, vou aplicar os indicadores, porque aí eu preciso o quê? Georreferenciar. Onde estão essas pessoas em Palmas, por exemplo? Está no bairro tal, tenho, né? Eu vou pontuar essas questões, porque as minhas ações, elas têm que necessariamente estar focalizadas no público e na região onde está esse público. Tá? Então, eu vou trabalhar políticas públicas, enfim, os objetivos, a ideia do objetivo não é estabelecer ações, né, para resolver o problema assistencialista, né? Então, eu entreguei 300 cestas básicas, acabei com a pobreza. Não tem fundo, eu não tenho isso não é fundo assistencialista, né? Então, na verdade, o que eu vou trabalhar efetivamente? Eu vou trabalhar na condição de, efetivamente, né, resolver o problema. Como que eu resolvo esse problema? Através de políticas públicas, né? Então, por exemplo, é o caso do Brasil com Bolsa Família. É o caso de situações municipais, né, que estabelece políticas públicas, né, de distribuição de renda, que possibilite acesso ao emprego, que possibilite condições, né, da pessoa trabalhar um processo orientativo, né, para que a pessoa consiga a sua subsistência. Esse é o processo que nós temos que fazer, esse é o processo que nós temos que trabalhar. Então, veja bem, o que nós temos que fazer para solucionar isso, né? Solucionar o problema da pobreza em Palmas, trabalhar políticas. Na pandemia agora tem um programa de distribuição de renda que é bem específica, mas eu precisaria ampliar essa distribuição de renda. Essa distribuição de renda teria que atingir essas pessoas que eu estou predeterminando. Então, porque veja bem, ao se trabalhar políticas públicas, eu tenho que trabalhar políticas públicas efetivas, né? Porque o que acontece? Novamente, pontuando uma situação local, a questão, por exemplo, do auxílio, do nosso auxílio emergencial palmense. Como é que foi feito isso, né? Foi feito através de um cadastramento, uma avaliação, enfim, qual o processo que foi feito isso? Nesse caso especificamente, que eu estou predeterminando a erradicação da pobreza, eu preciso atingir esse público que vive, né, com renda inferior a $1,25. Então, primeiro ponto, identificar, georreferenciar esse público, aí criar uma forma desses recursos, dessa política pública chegar nessas pessoas, tá? Que é muito importante, porque veja bem, o que acontece? A gente tem uma característica esquizofrênica, né, de trabalhar dentro dessa relação.
vocês se cadastrem aí e tal, aí eu faço uma avaliação, né, de quem pode ou quem não pode, né? O que acontece? Quem está na pobreza extrema, né, ele tem que ter um computador com 50 teras. Eu não vou atingir nunca essas pessoas. Então, veja bem, eu tenho que buscar essas pessoas para resolver o problema. Então, as políticas públicas, elas estão relacionadas a essas condições, tá? Então, é muito mais amplo, né? Por isso que a gente tem uma movimentação ainda muito pequena em relação ao processo, né, de resolver esse problema. Então, vamos trabalhar um pouco com outras áreas, saúde e bem-estar, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. Então, veja bem, aqui então eu estou um ponto importante, todas as idades. Metas. Então tá lá, meta. Lembra das metas finalísticas, né? Nós estamos trabalhando com metas finalísticas. Aí você já sabe o que é metas finalísticas e metas de implantação ou implementação. Então, você já tem que ter essas diferenças na cabeça aí. Se não tiver, depois me perguntem aí para que isso fique esclarecido. Então, até 2030, reduzir a taxa da mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Então, o que eu preciso fazer, né? A nível municipal, eu preciso, aqui está falando, eu tenho parâmetros globais, eu preciso transformar isso em parâmetros nacional e em algumas situações local, porque o nosso país é um país continental, então, por exemplo, a taxa de mortalidade em Santa Catarina não é a mesma taxa de mortalidade do Tocantins. A gente tem medidas diferentes, né? Temos parâmetros nacionais muito diferentes. Nós temos por isso que a média nacional nem sempre reporta a realidade. Então nós temos condições muito diferentes. Então eu vou trabalhar no Tocantins, eu tenho os parâmetros, eu vou trazer esses parâmetros para Palmas, vou identificar isso. Tá? Aí eu vou para os indicadores, tá? Lembra que eu falei para vocês? Eu vou estruturar. Aqui eu tenho um prazo, né? E aqui eu tenho algumas medidas já para iniciar. 70 mortes por 100 mil nascidos global. Eu tenho um parâmetro global, mas eu preciso consultar o parâmetro nacional e o parâmetro local. Os indicadores, eu vou para taxa de mortalidade materna, percentual de partos assistidos por pessoa de saúde qualificada, né? Que é um dos grandes problemas que nós temos. Quem conhece um pouco o sertão do nosso país sabe que a gente tem situações de parto ainda no país, infelizmente, que não tem qualquer assistência. São crianças que nascem, né, sem qualquer tipo de assistência. E se há qualquer tipo de complicação no parto, a possibilidade de óbito é enorme. Aí eu vou trabalhar um pouco isso. Então eu venho novamente para a minha condição local, aí eu vou lá no Dona Regina, medir um pouco isso. Os partos realizados no Dona Regina é só de Palmas? Não, ele recebe do estado todo. Até 2030, acabar com as mortes evitáveis, né, de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos, né? E a mortalidade de crianças menores de 5 anos, pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos. Eu acho que vocês já conseguiram ter a percepção que eu já tenho aí informações que eu vou trabalhar dentro delas. Eu já tenho indicativos, né, que eu vou trabalhar dentro deles. Então, eu tenho aqui 2 indicativos importantes: 12 por 1.000 nascidos vivos e 25 por 1.000 nascidos vivos. Uma para crianças menores de 5 anos, né, enfim, e outra para mortalidade neonatal. Então, eu já tenho essas especificações. Eu vou nos hospitais, né, nas maternidades, e vou buscar essas informações, vou cruzar essas informações com o IBGE, com o IPE, enfim, outros indicativos. Nós deveríamos ter um trabalho um pouco mais completo de dados, né, nas prefeituras, mas a gente sabe que nem sempre isso ocorre. Então, mas de qualquer maneira, você tem aí o cartório registra
o natimorto. Então você tem lá a quantidade de natimorto anual, você tem, enfim, você consegue detectar nos cartórios também a questão da faixa etária aqui de 5 anos, enfim, você tem alguns mecanismos para tentar buscar essas informações. O estabelecimento do diagnóstico inicial é de extrema importância, né? A gente não se preocupa muito com o diagnóstico, ele é de extrema importância. E o que eu vou buscar? Vou buscar os indicadores. Taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade neonatal. Eu tenho essas taxas trabalhadas a nível global, eu tenho a nível nacional, eu tenho a nível local, né? Então, estadual é o que eu coloquei. A gente tem diferentes parâmetros do país. Igualdade de gênero. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. É interessante, né? Porque é um trabalho bem complexo de se fazer. A gente tem aquela questão, é estrutural mesmo, é difícil de se avançar, mas assim, eu acho que pelo menos está sendo discutida, né? Então acho que quando eu falo pelo menos, não que eu me sinta confortável falando isso, não. Eu acho que nós deveríamos ter uma discussão mais constante. Então, como é que eu resolvo isso? Acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres e as meninas em todas as partes. Preciso eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo tráfico e exploração sexual e outros tipos. Então, veja bem, a gente tem a questão da violência, né? A violência contra a mulher também é absurda, né? Um negócio maluco, enfim, mas políticas públicas, a gente já tem alguma coisa, a Lei Maria da Penha, tem, enfim, que ainda é um processo modesto, enfim, a gente tem que trabalhar toda... o importante, a gente não pode abandonar o campo educacional. Então, veja bem, o ensino básico, né, a gente precisa trabalhar isso, o ensino básico, né, enfim, as próximas gerações, nós não precisarmos mais estar falando nisso, né, enfim, as próximas gerações entendam, né, e aí é um processo educacional, não é só punição, a gente tem o caráter punitivo e se prega muito isso ainda hoje, né, caráter punitivo, que é lógico, né, que o violento ele tem que ser segregado, não tenho dúvida, mas por outro lado também teria que ter uma campanha educacional muito mais ampla, né, então nós precisaríamos trabalhar no campo educacional. Então, aí, quais indicadores que eu vou trabalhar? Existência de quadros jurídicos para promover, aplicar e monitorar a igualdade e a não discriminação com base no sexo. Percentual de mulheres e meninas que já tiveram relacionamento de 15 anos ou mais sujeitas à violência física, sexual ou psicológica por parceiro atual ou ex-parceiro nos últimos 12 meses, por forma de violência e impunidade. Então, veja bem, os indicadores, foi o que eu coloquei para vocês lá, os tiers, né? Tem alguns que foram testados, outros ainda estão em construção, mas assim, os indicadores, quando você fala de objetivos de desenvolvimento sustentável, e no campo de indicadores, há a possibilidade de você trabalhar de adaptações. Então, veja bem, eu posso adaptar indicadores de acordo com a minha realidade local, obviamente, tá? Então, quando a gente fala global, a gente tem, né, a amplitude da discussão, seja lá qual for, é muita, né? Então, você, por exemplo, no Oriente Médio, discutir igualdade de gênero não é a mesma coisa que discutir na Europa, ou discutir em países africanos, ou discutir no países latino-americanos, são situações diferentes. E quando você vai até dentro do próprio país, também você tem que pontuar, né, situações diferentes e tem modos diferentes também de medir isso, parametrizar isso, né, que aí eu preciso estabelecer um parâmetro muito mais próximo da realidade. Se atentem para isso. Aqui, redução de desigualdades, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Aí uma visão global entre eles e aí dentro do país uma visão nacional. Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda de 40%. Você vê que aqui o que vai acontecer? Eu estou
interrelacionando o quê? Com a erradicação da pobreza. Então foi o que eu disse para vocês e mostrei nas aulas passadas, essa interligação das metas com outros objetivos. O que eu preciso? Indicadores: taxa de crescimento de gasto doméstico, né, o da renda per capita, entre 40% dos mais pobres da população e o total da população. É o que eu falei, eu preciso de dados segregados e georreferenciados, que é esse ponto, nós precisamos, né, um trabalho técnico, né, enfim, tá lá. Empoderar, né, é uma palavra que muita gente não gosta, tá, mas eu acho que é essencial essa terminologia: empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. Então, veja bem, nós estamos aí em desigualdades, né? Nós estamos sempre aí no topo dos rankings aí, né, globais. Cidades e comunidades sustentáveis, né, até 2030 garantir o acesso a todos, a habitação segura, adequada a preços acessíveis e serviços básicos, e urbanizar as favelas. Isso é interessante que favela tem em todo o país, mesmo em pequenas cidades. É interessante que a gente sempre ouve falar ainda que Palmas não tem favela. Tem, tá? Vai para as bordas da cidade, tem muita favela aí. Percentual da população urbana morando em favelas, eu preciso levantar. Assentamentos informais ou habitações inadequadas, ainda temos muita. Vocês acompanharam, obviamente, algumas semanas atrás, o desmoronamento lá de uma casa lá no Rio de Janeiro, enfim, matou lá 2 ou 3 pessoas, não me lembro exatamente agora, mas que retrata um pouco disso, né? Então, a gente não tem um campo de assistência técnica, né, para acompanhar essas autoconstrução, enfim. Eu tenho até uma experiência de acompanhar um pouco isso, enfim, a gente trabalhei um tempo acompanhando as favelas no Rio de Janeiro, tive alguns trabalhos que eu executei junto com o Lincoln Institute. A gente teve, pelo menos eu tive em alguns momentos lá, a gente passou alguns períodos acompanhando alguns tipos de trabalho. São os locais onde o poder público não chega, são dominados no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas exemplificando no Rio de Janeiro, são dominados pelo tráfico e pelas milícias. O poder público não dá a menor importância. Nós temos um percentual de irregularidade fundiária enorme e não há qualquer tipo de assistência. O Favela Bairro, que é um projeto reconhecido internacionalmente, conseguiu evoluir bastante, mas houve a paralisação desse trabalho, enfim. Mas, assim, de qualquer maneira, a gente tem alguns trabalhos importantes em relação a isso. Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, né? Melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão de transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiências e idosos, né? Então, é importante, né, nós estamos tratando muito agora da questão de mobilidade, até por conta que a pandemia escancarou definitivamente a deficiência nossa em relação à mobilidade e mais especificamente ao transporte urbano, que em todo o país foi a calamidade, né, inclusive responsável, né, por muita contaminação. O transporte público são poucas pessoas que bancam, em grande parte não há subsídio das prefeituras, e aí chega esses problemas. Nós aqui em Palmas mesmo estamos discutindo o transporte que havia uma projeção de ir para R$6, ia praticamente ficar o transporte mais caro do país aí, mas parece que a discussão parece que ainda está em discussão, e aí algumas movimentações para que isso não aconteça, mas de qualquer maneira é preocupante. Nós precisamos trabalhar com transporte e mobilidade, né, de maneira diferente, tá? Então, uma preocupação. E aí, a gente, qual a inter-relação, né, da mobilidade com igualdade de gênero? Aqui diz, né, um pouco disso. Cita mulheres, por exemplo, né? Então,
O que acontece em relação as mulheres sofrem muito mais com a mobilidade, né? O transporte urbano nas grandes cidades, você vê com uma frequência enorme assédios, enfim, essas coisas todas, que a gente tem que ficar sempre preocupado. E alguns indicadores, percentual da população urbana morando em favelas, assentamentos formais, como eu coloquei, percentual da população que tem acesso conveniente ao transporte público por sexo, idade e pessoas com deficiência. E na maioria das cidades ainda tem o problema de pessoas com deficiência, que nem todos os veículos têm a possibilidade, né, de acesso, e é preocupante. Aqui a gente também não é todos os veículos, então isso dificulta. Eu acompanhei, fiz alguns eventos, né, com a associação de pessoas com deficiências, e é uma reclamação enorme. Nós não temos calçada, não temos transporte, não temos... Enfim, as pessoas com deficiência sempre foram mantidas, né, em casa, enfim, não há preocupação, enfim, e em grande parte são pessoas produtivas, né, com toda a possibilidade, né, deveria ter acesso a toda a cidade de maneira igualitária. Então, pessoal, a gente está caminhando para o final, até para não estender muito na exposição. Nós vamos trabalhar com a sensibilização, conhecendo os ODS, no nível subnacional. O que é subnacional? Nós temos o nível nacional, eu estou falando do país como um todo, e o subnacional, que são os estados e municípios. Então, nós precisamos levar para os municípios os ODS, né? E a gente faz um trabalho atualmente na rede ODS, a gente, inclusive, estamos aí indo para 2 cursos, um curso para as prefeituras e um curso para assessores populares. Os assessores populares vai começar em setembro, e para as prefeituras a gente começa agora já em junho, semana que vem tem a abertura do curso. Então a gente precisa levar para as prefeituras, né, para que elas conheçam esse processo, né, que na verdade tem que se trabalhar a localização das ODS, enfim, algumas prefeituras já trabalham, mas não identifica isso. Então, eu preciso trabalhar ações de sensibilização, né, que deve ter como objetivo incentivar a participação do cidadão, né, dos cidadãos e das comunidades locais, né, a fim de promover a apropriação da agenda, né, e o engajamento na busca pelo alcance dos ODS, né, no nível local. O que a gente está fazendo aqui com assessores populares, né? A gente tem um curso de assessores populares bem interessante, já com várias pessoas passaram por ele. A gente teve que era um curso presencial e agora passou a ser à distância. Enfim, mas aí vocês vão me dizer um pouco também com a apresentação que vocês vão fazer mais à frente, e né? É um processo de sensibilização. Então, cada um aí dentro do seu processo vai me trazer, obviamente, a informação onde ele está levando os ODS nesse trabalho. A sensibilização, ela não se limita a dizer, existe ODS, né? Eu preciso empoderar o cidadão, ele entender aonde ele está nesse processo, né? Ele precisa ter uma participação ativa do dia a dia, qual é o meu processo de participação e contribuição, efetivamente. Então é importante isso. Defendendo a ideia, incluindo uma perspectiva subnacional, né, nas estratégias nacionais dos ODS. Porque, veja bem, nós temos a nível global, a nível nacional, que inclusive está andando muito lentamente, mas o nível subnacional, né? Então os municípios, né? Na verdade, quem movimenta isso, os municípios. Se houver uma conscientização de implementação feita através dos municípios, eu acho que é muito interessante isso, tá? Então, as esferas de governo, né, tem que trabalhar para construir um consenso nacional que coloque os ODS no centro do desenvolvimento nacional, regional e local. Importantíssimo, tá? Infelizmente, a gente não tem caminhado muito nessa direção, mas, né, é um processo e vamos lá. Implementação, os ODS no nível local. É aquela questão, cada um fazendo o seu papel, tentando contribuir, disseminando, enfim, mas nós não implementamos, né? Tá? A universidade não implementa o ODS, tá? A população não implementa o ODS, ela tem que contribuir e cobrar, né, para que
a nível local, né, as prefeituras tenham interesse, né? Então, paralelamente à sensibilização, eu tenho a sensibilização e a defesa, tá? Então, isso tem que caminhar junto. Os governos locais e regionais devem se preparar para implementar os ODS em suas comunidades, né? Então, precisamos cobrar aí das prefeituras esta implementação. Acompanhamento, tá? Avaliando e aprendendo com as nossas experiências, né? Então, depois a gente vai perpassar por cada... Vocês lembram que são, né, na verdade, eu estou trabalhando aqui a fragmentação, né, da Agenda 2030, né, que ela é composta, né, por esses 4 elementos. E aí depois que eu implementei, eu preciso saber o quê? Se eu estou permanecendo naquela condição, se eu vou melhorar ou se eu estou piorando, né? Eu preciso fazer esses acompanhamentos, né? E vou aprender com as experiências. Isso está sendo feito muito, tá? Então é interessante que a gente está vendo no meio acadêmico. Eu até coloquei para vocês, a gente vai participar agora em julho de um evento na Universidade do Minho com a Érica, que é uma aluna do PIBIC Ensino Médio. A gente vai falar um pouco das nossas experiências nesse trabalho, né? Então, a gente vai falar um pouco também das experiências do trabalho da Agenda 2030 enquanto disciplina da graduação, enquanto disciplina da pós-graduação. Então, isso a gente precisa trabalhar com uma amplitude um pouco maior, né? Então, acho que é muito importante também esse relato de experiências, né? Então, a maioria dos sistemas de monitoramento, né, dos países são administrados por Serviço Nacional de Estatística, IBGE, IPEA, enfim, a gente tem um campo aí de trabalho de monitoramento, né? E aí, pelo Serviço de Planejamento Nacional. A gente tem para os ODS que estão trabalhando agora com ODUS, que vocês vão ouvir falar um pouco disso, Objetivo do Desenvolvimento Urbano Sustentável, começa as agendas regionais, então a gente vai ter já um evento aqui na região norte, que está trabalhando um campo mais específico. Então aí é o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem trabalhado também as ODS, então acho que esses campos aí a gente tem que estar acompanhando até para que, a nível nacional, né, o governo nos diga a que pé está o andamento dessa agenda. Então, acho que é muito importante. Mas hoje a ideia foi passar para vocês assim, uma amplitude um pouco maior. De qualquer maneira, o importante é que nós tenhamos a ideia mais completa da agenda, né, para depois a gente trabalhar a nível de detalhamento. Então, que vocês compreendam que a agenda não é só os objetivos, né? Objetivos é uma quarta parte da agenda. Então, a gente tem visão, princípios, a gente tem os objetivos, a gente tem os mecanismos para implementação, e também temos o monitoramento depois, que é o acompanhamento. Tá? Então, é importante que nós consigamos entender o processo da agenda como um todo, tá? Não trabalhar, né, assim, só com os objetivos.